Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento, pregão desta quinta-feira, dia 6 de fevereiro. O Ibovespa conseguiu gerar as duas sinalizações que eu tinha comentado na última análise, de voltar para cima dos 47 mil pontos. Primeiro ponto positivo, segundo ponto positivo, pivô de alta no G60 e terceiro ponto positivo, superação desses 47.652. Então é um sinal positivo para o Ibovespa, conseguiu reverter o candle de baixo, até fechou acima da máxima dele. Então, por enquanto, não há sinalização contrária ao que gerou esse pregão, que é um viés de alta de curtíssimo prazo, que é uma expectativa maior de um movimento de subida acontecer, onde há resistências mais importantes na faixa dos 49.256, no meu ponto de vista, e principalmente na região aqui em torno de 50 mil pontos. Recebi uma pergunta dentro do portal do Investmania sobre o que reverteria a tendência, já reverteu a tendência do Ibovespa? Do G60, do intraday, a tendência já foi revertida. No diário, não, continua dentro de uma tendência de baixa. Para reverter essa tendência, ou monta em um pivô de alta, algo semelhante ao que aconteceu aqui no G60, essa formação aqui, ou simplesmente anula essa tendência voltando para cima dos 50 mil pontos, mas para isso ainda teria que gerar um pivô de alta, confirmar o pivô de alta para gerar uma nova tendência de alta. Enfim, isso aqui continua sendo um repique de alta dentro de uma tendência de baixa de curto prazo e de médio prazo do Ibovespa. PTR4 no pregão de hoje apresentou alta de 2,75%, superando por pouco o topo anterior e sem apresentar tanta força assim em relação a outros ativos, mas continua ali nessa região de resistência. Se ela consegue superar a máxima de hoje, ela amplia um pouco mais a chance de gerar um movimento de subida, de repique de alta dentro da sua tendência de baixa de curto prazo. Não identifico muita situação de entrada na ponta compradora de Petro. Cheguei a falar ontem de buscar day trade acima dessa região de R$ 13,85 e ela até proporcionou algo nesse sentido. Se eu colocar aqui o gráfico de 10 minutos fica um pouco mais claro. Ela abre, deixa eu tirar essa linha daqui, ela abre com um gap de alta, depois dá uma pequena travada, ameaça uma queda e rompe a máxima do dia, trazendo a possibilidade de compra, trabalhando até um stop aqui embaixo. Enfim, gerou uma movimentação para cima que deu para trazer aí alguma saída com lucro dessa operação. Nesse momento eu continuaria também pensando em day trade. Ela acima dessa resistência aqui do G60 de 14,28 também pode trazer alternativa de compra usando um gráfico de 10, 15 minutos, trabalhando aí com day trade em cima da Petro. Nesse movimento de subida dela, a resistência mais significativa lá na faixa de 15 pila a R$ 15,15. Vale 5 teve uma alta mais forte, alta de 2,87% e durante o pregão a alta foi até mais intensa na Vale, mas iniciou um movimento corretivo ali, principalmente do G60, dentro do que a gente já vinha abordando. A ação no intraday ela tinha um viés de alta, iniciou um movimento de alta, no G60 tem uma expectativa de alta, o único problema era a região dos 30 pila. Então a ação rompeu esses 30 pila aí, com esses R$30, essa resistência com um candle mais forte de subida, e agora dentro do que eu venho falando nas últimas análises, o que me levaria à compra nesse ativo é uma correção aí de pelo menos 2 pregões, voltando aí para próximo de 30,12, por exemplo, e gerando alguma sinalização de alta na sequência. A ação tem resistência em R$ 30,87 e acima disso ficaria mais para R$ 31,50. Seria o próximo nível, que é basicamente passando por aqui assim, desse fundo aqui anterior, enfim, algum ponto ali de resistência para a ação. BBDC4, pregão de hoje, apresentou alta de 1,98%. Abrimos uma compra em cima de BBDC4 em 26,36, ela fechou em 26,23. Stop da operação em 25,96 e o objetivo da operação em 27,56, que é onde tem uma região mais forte de resistência para o ativo. É uma operação entre swing trade e position trade, tentando pegar a ação depois de uma chegada em cima de um suporte. Uma sinalização que ela trouxe hoje, até ali pelo intraday, se olharmos com mais detalhes, dá para perceber uma formação de ombro, cabeça, ombro invertido.
A superação da máxima de hoje até traria uma chance de buscar uma compra em 26,45 com stop aqui em 26,02. Seria uma alternativa ainda de entrada. Logo, essa superação de máxima aqui, no meu entender, seria algo positivo para a operação em andamento. E o lado negativo é o retorno dessa ação para baixo de R$ 26,00, tanto que nosso stop está em 25,96, uma operação com stop de 1,52%. E o objetivo ficando aí na faixa de uns 4,5% aqui para cima. A outra ação foi a MDIA3, que nós buscamos uma compra. MDIA3 também gerou uma sinalização positiva ali no intraday, voltou para cima de um fundo anterior. A ação superou a máxima do pregão anterior, por isso buscamos uma compra aqui em 82,02 com stop em 80,59, um stop em torno de 1,74%. O objetivo dessa compra está aqui em R$ 86,31. É um ativo que motivou. É uma operação contra tendência? Sim, é uma operação contra tendência. O que motivou foi um movimento mais prolongado de baixa, mais esticado para baixo, inclinado para baixo, chegando no nível de suporte aqui do gráfico semanal. E também no diário estava esticado para baixo e aqui no intraday começou a gerar alguns sinais que favoreceram aí essa entrada. Olhando agora outros papéis, rapidamente passando aqui em outros papéis, nós temos aqui TBLE3, que me motivaria ainda a pensar em compra. Alguns ativos que começam a trazer sinais um pouco importantes. Para mim, TBLE3 está em cima de um patamar de suporte na faixa de 33,85, olhando pelo semanal, e aqui no gráfico diário ela conseguiu reverter um rompimento de suporte. Ela conseguiu voltar sem fazer nova mínima, abriu gap de alta em relação ao intraday, ao fechamento, gap de corpo, e fechou acima da máxima desse candle, então basicamente anulando o sinal do pregão anterior e trazendo uma perspectiva de alta apesar dessa resistência em 34,43. Então é um ativo que eu ficaria atento no rompimento da máxima de hoje para uma possível entrada nessa ação e buscando ali trabalhar com stop um pouco mais bem posicionado pelo G60, enfim, trabalhar com stop um pouco mais curto e tentar pegar um movimento um pouco maior que de alta no gráfico diário, preferencialmente com objetivo um pouco mais longo que possa se estender, por exemplo, ali para a faixa dos 36 pila. A outra ação é a SAMB11. A SAMB11, movimento esticado para baixo, essa ação está em tendência de baixa de curto prazo, está em tendência de baixa de médio prazo, aumenta a chance dessa ação fazer algo semelhante a uma correção no tempo ou no preço e depois disso, estatisticamente, o mais provável seria a ação voltar a cair e perder essa mínima. Logo, qualquer operação na ponta compradora contra a tendência tem que buscar uma operação um pouco mais rápida em cima de SAMB11. Mas pelo G60, algo semelhante até BBDC4. Se ela romper a máxima aqui de hoje, esse foi aqui de 11,27, trabalhando com stop ali na faixa de 11,10, tentando pegar umas 2 a 3 vezes aí o tamanho desse risco dessa operação. Praticamente o que pode ser uma operação de day trade. E por último a RZZ3. A RZZ3 seria uma possibilidade de trabalhar numa compra de fundo ascendente, num primeiro sinal de anular a tendência de baixa, trazendo mais para uma tendência indefinida e tentando pegar no próximo movimento de subida. Como a volatilidade do ativo é um pouco mais alta, em torno de 3,9%, abre-se a chance de aguardar um sinal um pouco mais forte que não seja apenas a superação da máxima de de hoje. E seria mais buscar ali um fechamento no G60 acima de 25,57, algum sinal um pouco mais forte, vou estar monitorando isso, para buscar essa entrada aí na RZZ3 e com stop abaixo da mínima de hoje. Vamos ver se ela consegue gerar isso aí no próximo pregão. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e pelo acesso diário ao site da Altovera.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.